O calor e o tempo seco chegaram em grande parte do Brasil, tá todo mundo percebendo isso, né? E olha que a gente tá só no inverno, hein, pessoal? Essa secura no ar compromete também o maior órgão do corpo, a pele. O Fábio Contígio é dermatologista e vai nos ajudar a entender como cuidar da pele nesse momento crítico. Fábio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Arthur. Obrigado pelo convite. É muito frequente, né, a gente ser procurado essa época do ano para falar sobre esse tema. Então, assim, eu estou com 15 anos de formado, acredito que durante todos esses 15 anos, né, durante essa época, eu vim repetir as mesmas orientações e é impressionante como que os pacientes muitas vezes esquecem, né? Então, assim, a gente trouxe algumas coisas aqui para falar com você sobre, para alertar alguns pontos que são fundamentais para que a pele não fique seca, né, e não dê outros problemas decorrentes dessa pele seca. Muito bom, Fábio. Muito obrigado por ter trazido, inclusive, alguns objetos que estão ali bem ao ladinho do Fábio. A gente vai falar sobre eles. Mas você introduziu esse nosso bate-papo dizendo que ao longo desses 15 anos você tem sido procurado para falar exatamente sobre esse assunto. Mas você percebe, Fábio, durante esse tempo teu, que este ano a situação está mais complicada para o maior órgão do corpo, que é a pele? Nos últimos anos isso tem ficado mais complicado, né? Então, assim, eu tenho percebido que, na verdade, porque assim, celular de dermatologista vira, né, cada época do ano é frequente. Então, assim, dá para a gente fazer até uma estatística em relação a isso. Então, nessa época do ano, as complicações por pele seca, porque o paciente pode falar assim, as pessoas falam, pele seca por si só, não tem problema. Então, a seca eu vou passar um hidratante. O que tem mais para falar além da pele seca? Na verdade, a pele seca ela inflama mais fácil, então é muito comum a pele seca coçar. Então, este é o principal motivo, né, de consultas e de chamadinhas ali no celular do dermatologista, porque os pacientes acabam desenvolvendo aquela inflamação decorrente da pele seca, e muitas vezes eles não sabem que é por causa de pele seca. Então, quando você fala assim, olha, você precisa hidratar a sua pele, eles falam, mas eu hidrato e tudo, mas o período que ele ficou ali sem hidratar a pele causou uma inflamação. E essa inflamação muitas vezes está causando aquela coceira ali, quando não é uma infecção por fungo ou por bactéria. Inflamação, coceira, existem outros sinais que a pele dá nesse processo de secura? Sim. Na verdade, inicialmente o paciente começa a notar, né, que a pele começa a ficar um pouco mais acinzentada, ela pode começar, né, a iniciar aquele processo de coceira e aí então ela começa a ficar avermelhada. Tá? E começa a dar algumas escamas um pouquinho diferentes, né? O paciente muitas vezes acha que aquilo ali por si só já é um fungo e tudo mais e vai se automedicar, é aí o outro problema. Então muitas vezes o paciente vem junto com a alteração e com uma pomadinha ali do lado, muitas vezes uma pomada que pode trazer malefícios para ele, né? Você disse sobre a pessoa ingerir algum remédio. Além dessa própria hidratação, é importante então que se use remédios? Na verdade, é uma sequência de cuidados que esse paciente tem que ter. A gente coloca a medicação por último. Ele traz a pomada que ele se automedicou, tá? Então, assim, se a gente tivesse que elencar um conjunto de sugestões que a gente faz para esse paciente, que todo mundo deveria fazer, a gente começa lá no banho, né? Então, o paciente ele tem que tomar um banho, que é um banho, quer tomar vários banhos por dia porque está muito calor, então toma um banho rápido, né, também que não seja um banho quente, porque tem paciente que mesmo com esse calor, gosta de tomar aquele banho quente, fervendo. E aí o que acontece? O próprio calor do chuveiro, ele desidrata a pele. Então aquilo é uma agressão por si só. Então quer tomar vários banhos? Toma vários, pode tomar, não tem problema nenhum. Tem lugares que realmente estão muito quentes. Então pode tomar vários banhos, só que sejam banhos rápidos e que não seja uma temperatura muito quente. E aí a gente começa aqui, se você me permitir. Por favor. Eu já trouxe aqui só uma toalhinha mesmo, principalmente para alertar na hora que o paciente for secar a pele. Porque muitas vezes, eu não sei o que acontece, o paciente tem mania de secar, principalmente o rosto esfregando, né? Então assim, não é, a toalha ela é para secar, mas a gente seca o corpo assim, né? Não é para esfregar, isso aí é um hábito que eu não sei de onde vem, né? Então lembrar de na hora que for secar, não esfregar a toalha, tá? Trouxe aqui também uma bucha que eu tive que comprar, mas eu vou jogar fora, porque isso aqui é proibido, né? Isso aqui é um pecado, o dermatologista tem medo disso daqui. Por quê? Você imagina, se a toalha por si só
faz essa abrasão e retira a proteção que a gente tem na pele, porque o nosso organismo, ele por si só produz uma proteção na pele. Então, se não fossem tantos banhos quentes, se não fosse aquele atrito da toalha, aí a nossa proteção seria suficiente. Mas a gente sabe que o brasileiro toma muito banho, né? E esse banho, ele é muitas vezes acompanhado da bendita bucha, maldita bucha, na verdade. Então, assim, a bucha, quem quer usar a bucha, pode usar, mas pode usar para lavar a sola do pé e só. Tá? Nossa, Fábio, olha, existem pessoas aqui nos bastidores que já arregalaram os olhos, ouvidos muito atentos, justamente por esse fato. Agora, em momento algum, por exemplo, você está falando da bucha, mas de repente algum outro tipo de objeto para passar na pele? Nada, eu peguei a pior, né? A pior. Mas mesmo mas a minha é de esponjinha, a minha não é para utilizar nenhum tipo de bucha. Muitas vezes o paciente fala, mas eu uso na axila porque a minha axila está escura e tudo. Vai piorar a coloração. Então, se tiver com a axila escura, achando que é sujeira, aquele escurinho que dá aqui, muitas vezes, ele não é sujeira. É muito importante falar isso para o paciente. Porque muitas vezes essa escuridão que aparece nessa região, ela está relacionada aí com aumento de peso, muitas vezes ela está relacionada com aumento da glicemia. Então, assim, alguns casos, tá? Então é importante que esse paciente que está com essa coloração e está querendo tirar isso com a bucha, procure um dermatologista e fale ali, olha, o que está acontecendo aqui? Vamos usar, existe algum clareador que eu possa usar? Ou então, eu vi na televisão que pode ser a minha glicemia que está alterada, eu vim aqui para saber sobre, né? Então, assim, não ficar tentando, porque isso acontece, eles vão usar a bucha e aí na hora parece que clareou, fica vermelhinho ali e depois volta mais escuro. Para tomar banho, então, só sabonete líquido ou em pedra. Agora, tem a questão também do sabonete, que existem alguns sabonetes que hoje em dia tem sido comercializado muito, né? Algumas sementes nesse sabonete, isso agride a pele? Perfeito. Eu vou colocar até aqui no chão. Foi-se embora, então, a bucha, hein, gente? Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem, na verdade, sabonetes que são específicos, né, para pacientes com pele seca. Esses sabonetes, muitas vezes, eles não fazem espuma. E alguns pacientes saem do banho com a sensação de que não tomaram banho. Mas pacientes, né, que têm alergias, então paciente que está com alergia de alguma coisa, paciente que já tem por si só pele seca, eles devem procurar utilizar esse sabonete, que é um sabonete que ele é quase um creme, sabe? Mas ele limpa. Então é importante, mas aí eu estou sentindo que eu não tomei banho. Ok, use o sabonete comum nas regiões axila, virilha, que são essas regiões, né, que podem, né, proliferar micro-organismos e tudo mais. E aí o paciente quer sentir, né, que está mais limpo, pode utilizar nessas regiões. Agora, realmente, essas regiões, o paciente que tem a pele mais sequinha, que está com alergia e está desenvolvendo vermelhidão, é interessante que ele use um sabonete que não faça espuma. Né? Existem os óleos também. Muito paciente pergunta, eu gosto de usar o óleo de banho, posso usar o óleo? Pode. Não é para todo mundo. Então, assim, os pacientes que têm a pele mais oleosa devem tomar cuidado com essas orientações que eu estou passando para você, porque senão, né, a pessoa fala, poxa, está todo mundo com a pele seca e aí vai desenvolver espinha. Então, assim, é importante que o paciente que tem a pele oleosa, que ele não siga todas essas orientações, exceto a da toalha da bucha, tá? Então, esse óleo pós-banho, que muitas vezes pode ser até óleo de limpeza. Então existe também o óleo hoje, que é um óleo que você pode só simplesmente passar e ele mas esse aí já é para caso extremo, a gente deixa esse produto mais para indicação em consultório, né? Então, assim, esse óleo ele pode ser utilizado, depois de você lavar o seu corpo, você passa um pouquinho do óleo, né? Vamos evitar essas regiões aqui, que são regiões que são proliferação de acne e tudo mais, que é essa região do meio, zona T facial, e muitas vezes para homens aí, mulheres que, né, tem a região das costas também. Então é mais para ser utilizado nessas regiões aqui, que ressecam bastante, né? E aí o paciente fala assim, beleza, Fábio, tomei o banho, sequei bonitinho com a sua toalha, o que eu faço depois? Você vai aplicar o hidratante ainda dentro do banheiro. Então, assim, não vá lá para fora, espera a pele ressecar para passar o hidratante, que aí o hidratante não vai funcionar de muita coisa. O hidratante ele serve para repor a barreira.
Se você vai para fora e aquela água que está ali, né, que você absorveu durante o banho, sai, não adianta. Então é nos primeiros 3 minutos ainda dentro do banheiro, sem abrir a porta lá de fora para não sair a umidade, o paciente aplica o hidratante no corpo. Bela sugestão, bela dica. Você trouxe inclusive aí, Fábio. Trouxe algum exemplo de hidratante, então é importante falar também que o hidratante corporal, ele não é o mesmo do hidratante facial. Não pode usar o mesmo. Por quê? Porque a pele do corpo ela é completamente diferente da pele do rosto. Então esse aqui é um exemplo de um hidratante corporal, tá? Existem hidratantes, como você me perguntou, que possuem esfoliantes, aí já é uma outra seara. Eu não indico o paciente utilizar esfoliante por conta própria, tá? Eu sei que as mulheres gostam muito e gostam muito de hidratantes com cheiro, hidratantes com cor. Quanto mais cheiroso, mais colorido, melhor. Mas para a gente é pior, porque esses dão mais alergia. Então a gente não indica aqueles hidratantes muito, né, com muito cheiro. Então o hidratante bom é aquele que não tem cheiro, não tem cor. Tá? Então às vezes assim, né? Um levezinho pode, tá? Tem um odor levezinho, tudo bem. Mas assim, o ideal é aquele sem cheiro e sem cor. Esse é o que menos dá alergia e que mais hidrata também. Tem um pote, esse aí, o que é esse? Esse daqui ele é meu, inclusive, eu não ando sem esse hidratante facial, porque ele é um hidratante que ele possui outras características além de ser um hidratante comum. Então, cada vez mais, a indústria tem investido em produtos que são multifunção. Então, por exemplo, esse hidratante aqui, ele é um hidratante que ele possui a função de acalmar a pele. Porque nessa época do ano é muito comum que os pacientes comecem a desenvolver vermelhidão, alergia nessas regiões. E esse hidratante ele possui, né, uma capacidade de acalmar, então ele tem um efeito corticoide. Ele não é corticoide, né, porque o corticoide por si só ele não deve ser utilizado, mas ele é como se fosse. Então ele tem várias substâncias que acalmam a pele. Então ele é muito bacana. A indústria tem desenvolvido protetores solares com hidratante, muitas vezes com clareador junto, então a antidade. Então assim, cada vez mais os produtos eles estão, né, otimizando para adequar ao nosso dia a dia. Tem um protetor labial ali também. Tem o protetor labial também, que é importante não esquecer, né? Esses protetores é importante dizer que não é para utilizar a manteiga de cacau. Tem muita gente que ama a manteiga de cacau, mas a manteiga de cacau, na hora que você passa no lábio e vai para o sol, ela vai fritar o seu lábio. Então assim, ela serve para hidratar se você quiser utilizar à noite, mas ela não deve ser utilizada durante o dia. Optar por protetores, né, por hidratantes labiais com filtro solar. Por falar em filtro solar, tem um ali, é isso mesmo ou não tem? E aí, por fim, a gente não poderia esquecer, mesmo falando em hidratação, do filtro solar, né? O filtro solar ele deve ser utilizado em quantidades adequadas, tá? A gente sabe que no mundo todo as pessoas passam menos filtro do que deveria, por isso a gente não indica fator de proteção menor que 30. Tá? Eu tenho indicado maior que 50. Por quê? Porque realmente a gente utiliza quase que a metade. Tem gente que passa uma gotinha e fala, o protetor solar está muito caro, vou passar pouquinho. É como se você reduzisse. Então, se o seu filtro solar é 60, você passa só uma gotinha, você reduziu aquilo ali para fator de proteção 10, 15 ou menos, né? E ainda não reaplica. Então, aquilo ali vai durar ali umas 2 horas e acabou. Tá? Então, está sem a proteção. Doutor Fábio, aqui então existe um kit secura, se a gente pudesse chamar assim, mas serve para qualquer dia e qualquer momento do ano, né? Isso aqui tinha que ficar do lado no banheiro, assim, do mesmo jeito que a gente escova os dentes. Esse kit aqui ele é um kit fundamental, né? Então, assim, claro que tem pacientes que vão precisar da hidratação em locais específicos, só no cotovelo, entendeu? Algumas regiões do joelho. O cuidado com a toalha e com a bucha é para todos, porque senão nós vamos tirar aquela proteção que o nosso organismo teve maior cuidado de produzir para que a gente não fique susceptível a fungos e bactérias, e aí a gente vai lá e pega a bendita da bucha e tira a proteção e aí dá uma infecção. O senhor já falou aqui, doutor, mas eu vou repetir, vou pedir para que o senhor repita, por favor, porque nós recebemos aqui uma mensagem da Valéria Antonini,
E ela diz assim: Dr. Fábio, qual o melhor tipo de sabonete para usar no banho? O senhor já deu uma palhinha, mas acho que pode reforçar isso, por favor? Com certeza. A gente prefere bastante o sabonete líquido. Né? Tem paciente que acaba não adaptando com o sabonete líquido, mas isso vai depender muito do tipo de pele. Por isso a gente também separa a pele do rosto e a pele do corpo. Então o mesmo sabonete do corpo não vai ser utilizado no rosto. Tá? Até porque, na verdade, também são peles diferentes, então a gente vai tratar de maneira diferente. O corpo ele tem uma tendência, né, a tolerar mais os sabonetes comuns, até porque, na verdade, o paciente pode usar um hidratante depois. Agora, o rosto não. O rosto, se você utiliza aquele sabonete comum, aquele sabonete de barra, no rosto, ou você vai ter um ressecamento que pode dar um rebote de oleosidade e te dar uma acne, ou por si só você já pode utilizar um sabonete mais, né, oleosinho e ter acne. Então o rosto, a gente tem que saber se o paciente tem a pele seca, mista ou oleosa. Né, que isso aí hoje em geral as pessoas já sabem, né? É muito comum a pessoa chegar e falar: minha pele é mista, minha pele é seca. Se não souberem, é interessante, né, procurar um dermatologista e muitas vezes procurar, às vezes até as orientações, o paciente por si só consegue saber. Doutor, a gente está chegando no finalzinho, já passamos bastante tempo aqui do nosso tempo, mas obviamente você que está acompanhando a gente, agradeço inclusive a sua audiência, a sua participação aqui conosco no Alesp em Pauta. É importante, doutor Fábio, lembrar que o exterior reflete o interior. E os médicos falam o tempo todo para bebermos água. Nesse processo, sem dúvida, é essencial. Exatamente. Tudo isso aqui que eu falei, não adianta o paciente passar hidratante se ele não beber água. Porque assim, como é que ele vai reter uma água que o organismo dele não tem? Então assim, talvez antes dos cuidados com o banho, a hidratação ela é fundamental. Então, assim, isso aí você pontuou muito bem, né? Não existe hidratante que funcione sem que o paciente ingira a quantidade correta de água durante o dia. Doutor Fábio Contígio, dermatologista, quero muito agradecer a presença do senhor aqui conosco na Alesp em Pauta. Muito obrigado pelas suas orientações e pela aula que o senhor nos deu. Obrigado, meu caro. Um prazer participar do programa. Volte sempre. Obrigado. Obrigado.